Hoje eu quero e vou te ensinar modos gregos. Imagina que esse vídeo de hoje ele vai ser como se fosse um bate-papo sobre esse assunto. É como se você estivesse de frente para mim batendo um papo sobre esse assunto. E eu vou falar tudo o que eu sei, como eu enxergo esse assunto. Esse é um assunto que as pessoas têm muita dificuldade. Esse já é um assunto mais avançado. Então talvez se você tenha muita dificuldade, pode ser que não esteja no momento certo de você aprender esse assunto. Ou pode ser que você tenha buracos em coisas que você tentou estudar anteriormente e não estudou da forma adequada. E aí, meu amigo, você nunca vai entender o que eu vou te mostrar aqui agora. Para você aprender modos gregos, você precisa de um conhecimento de teoria, de intervalos, já relativamente básico. Você precisa ter um entendimento das notas no braço, você precisa estar confortável com isso, não ter dúvidas com relação a isso, porque senão você só vai ficar pulando etapa e vai ficar sempre com dificuldade. Vamos lá, direto ao ponto, eu vou tentar fazer o vídeo mais direto ao ponto possível. O que são modos gregos e por que a gente tem tanta dificuldade nisso? Os modos gregos são sonoridades. A maioria de nós pensa que modos gregos é isso aqui que você está vendo aqui, né? Ó, que é um desenho, tá vendo aqui? Ó, que é um desenho de escala. A gente acha que vai vir tocar isso e isso aqui é um modo, ou se eu tocar outro desenho, vai ser outro modo. Esse é o maior engano que você pode ter. Só que é muito difícil de te explicar isso porque, ao mesmo tempo que o modo não é digitação, única e exclusivamente digitação, a gente precisa aprender essas digitações porque elas são a forma que a gente se organiza através do braço. Você só consegue improvisar bem e com fluência quando você conhece as notas ao longo do braço. E não somente isso, porque uma coisa é você conhecer as notas e saber as digitações, mas aí vem a outra parte, que é a parte criativa. Subir as escalas aqui é só uma coisa mecânica, técnica. Isso aqui não tem nada a ver com a parte criativa, que é a parte de criar um solo, um improviso de fato. Esse é o lugar onde a maioria das pessoas tem muita dificuldade, que é não ter ideias, não conseguir se expressar, não conseguir ser musical e assim por diante. Tem várias questões para isso acontecer, a gente não vai entrar nesse detalhe tanto hoje. Eu quero fazer um geralzão sobre modos gregos. Então os modos, pessoal, eles são sonoridades e é importante sim aprender essas digitações, como eu falei, porque é através delas que a gente vai organizar as notas ao longo do braço e aprender aonde que essas notas estão aqui no braço. Vamos falar um pouquinho da parte teórica, primeiramente em relação aos modos gregos. A gente vai vir aqui agora para a tela do meu computador e eu vou te explicar isso, como eu falei, tentar ser o mais direto ao ponto aqui com você. Os modos são sonoridades musicais e essas sonoridades elas são regidas pela harmonia. A gente vai pegar uma mesma escala e começar de notas diferentes e com isso a gente vai obter intervalos diferentes, estruturas intervalares, estruturas escalares diferentes. Cada um dos modos ele tem a sua estrutura e, consequentemente, a sua fórmula. A gente tem 7 modos. Você provavelmente já ouviu falar, se não ouviu, vai ouvir agora. A gente tem o modo jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e locra. São 7 modos. Cada um deles tem a sua respectiva estrutura, que é exatamente o que está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 significa primeira ou tônica, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Essa é a escala maior natural. O modo jônio já é a própria escala maior natural. O modo dórico, ele já é diferente. Ele tem tônica, segunda maior, ele vai ter uma terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima menor. E assim por diante. Frígio tem tônica, segunda menor, ele já tem uma segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. E assim por diante. Não vou me aprofundar tanto nisso aqui agora, o vídeo vai ficar muito extenso. Cada um dos modos tem a sua estrutura intervalar e, consequentemente, isso vai gerar uma sonoridade, certo? E a gente pode pensar os modos derivando eles da própria escala maior. A gente consegue obter todas essas diferentes estruturas e essas fórmulas que estão aqui, essas estruturas e fórmulas, isso aqui é a mesma coisa, fórmula e estrutura. A gente pode obter essas estruturas com a nossa escala maior. Então, dó maior, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, é o próprio modo maior. Tônica, ou 1, segunda maior, terça, quarta, quinta, quarta justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior. É um modo estável, maior, puro, feliz, alegre. Se eu tocar isso daqui, o que a gente tem? A gente tem isso daqui que eu vou tocar agora, ó. Isso aqui é o que a gente chama da digitação do modo jônio, certo?
Já por sua vez, o modo dórico, o que vai ser o modo dórico nesse contexto? Eu vou pegar a escala de Dó maior, só que agora eu vou começar ela pela nota Ré. Não vou começar pela nota Dó, vou começar pela nota Ré. E eu alterando aonde eu começo e onde termino vai causar uma série de alterações na estrutura intervalar, porque agora eu comecei do Ré, depois veio o Mi, o Fá e assim sucessivamente. Com isso eu gerei outra estrutura intervalar que me gera a estrutura de um outro modo, que é o próprio modo dórico. Vou tocar o modo dórico agora, Ré dórico, aí eu venho aqui e toco. Vou tocar o jônio de novo. Dó jônio. Agora eu vou tocar o dórico de novo, Ré dórico. Eu não sei você, mas assim, eu não vi diferença nenhuma sonora. Auditivamente, tô tocando, não faz diferença nenhuma. Eu falar que isso aqui é Dó jônio e que isso aqui é Ré dórico. Se você também está sentindo isso, parabéns, você já está no começo, no ponto certo da onde eu quero chegar. Isso é natural da gente sentir, se você já está pensando ou já chegou a pensar isso, que ótimo, porque você já tem uma boa parte do caminho andado. A verdade é que eu tocar essas notas vazias aqui, isso não é jônio e nem dórico. Eu tô só tocando a digitação que a gente divide por cada um dos modos apenas de maneira didática, apenas para a gente mapear o braço. Isso aqui não é ainda um Dó jônio. Eu posso dizer que isso aqui é a digitação do modo jônio, que isso é a digitação do modo dórico, mas eles não representam cada um da sonoridade desses modos. Da mesma forma que se eu continuar frígio, ó, ele vai ter já outra estrutura, ele vai ter outro tipo de sonoridade, uma sonoridade mais exótica, muito usado no flamenco, é uma música mais tensa, com um pouco mais de tensão. Mesma coisa que se eu tocar agora a digitação, se eu tocar aqui Mi frígio, né, ó, vamos tocar. Você não consegue muito perceber porque você não tem uma base. Você não tem uma base de harmonia para você começar a distinguir essas sensações. Essa é, sem a menor dúvida, a maior das dificuldades que a gente enfrenta quando começa a estudar isso. Sem falar que quando a gente começa a estudar isso, geralmente o teu professor te passa esse monte de desenhos, de digitações, ele te passa esse monte de conteúdo, só que ele não te explica que essas digitações elas só vão ser, de fato, os modos quando a gente estiver trabalhando com uma harmonia ou com uma base que represente isso. Isso é muito importante da gente entender. Então essas são as estruturas. Não vou me alongar tanto em cada uma delas, senão a gente fica com um vídeo muito longo, muito comprido. Mas o que você precisa começar a entender é que os modos são representações sonoras que são derivados dessas estruturas escalares intervalares e cada uma delas gera a sua sonoridade, tá? Vamos olhar aqui um pouco as digitações para a gente entender isso aqui um pouco melhor. Vamos ver juntos. Primeira digitação é a digitação do modo jônio, que é a digitação mais básica do mundo. Se você nunca viu isso, parabéns, você vai aprender agora. Que legal. Vamos tocar? Vou tocar junto, ó. Digitação do modo jônio. Fácil, tranquilo. A próxima digitação é a digitação do modo dórico. Então aqui vai ser Ré dórico, certo? Ó. Ah, Tico, você tá indo muito rápido, não consigo acompanhar. Pausa o vídeo, cara. Pausa o vídeo e você consegue acompanhar tranquilamente. Não seja preguiçoso, jovem. Digitação do modo frígio. Vamos lá, tocar a digitação do modo frígio. O PDF que eu fiz aqui ele já vai tocando todos em sequência. Pessoal, vocês precisam aprender essas digitações. A digitação não representa a sonoridade de um modo, mas a gente precisa aprender as digitações para mapear o braço. Isso é importantíssimo. Tico, como é que eu faço para soar lídio? Como é que eu faço para soar jônio? Como é que eu faço para soar dórico? Como é que eu faço para improvisar em dórico? Eu quero soar dórico. Você precisa começar a entender que você vai soar dórico quando a harmonia que você estiver tocando condizer com isso. Vamos pegar uma harmonia aqui legal? Que vai ser essa daqui, ó. Ouve essa harmonia aqui, ó. Bem tranquilo, ó, bem devagarzinho. Ó, o que a gente tem até agora?
Temos poucos acordes. Todos esses acordes fazem parte do campo harmônico de Dó maior. Só que eu estou começando do Lá menor. Dentro dessa história toda, o Lá menor, ele é o cara que me representa o sexto grau, que é quem? Que é o modo eólio, que é o modo da escala menor natural, que tem uma sonoridade melancólica, triste, certo? Então, eu posso dizer que essa base toda, se eu olhar sobre uma perspectiva completa, macro, essa base toda ela tá em Lá eólio, é Lá menor. Só que aí que tá o barato, cara, porque eu posso olhar ela também de uma outra forma mais minuciosa, olhando os acordes de forma individual. Eu posso olhar ela de forma horizontal. Se eu olhar ela de forma horizontal, olha essa analogia que legal. Se eu olhar ela de forma horizontal, cara, Lá eólio, acabou, final da vida, Lá eólio, Dó maior, a mesma coisa. Você vai pegar a escala de Dó maior e vai ficar lá subindo e descendo, que nem um doido, que nem você faz. Porque eu tenho certeza que você faz isso. Você pode olhar dessa forma horizontal, é uma perspectiva horizontal. Tá em Lá menor, acabou, ponto final. Mas você também pode olhar isso aqui de forma vertical, ou seja, analisando cada um desses acordes individualmente e vendo o que ele representa dentro desse contexto maior. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Isso aqui é o eólio. O Fá maior, nesse caso aqui, ele tá representando quem? Quem que o Fá maior tá representando? Ele tá representando o modo lídio, porque tá começando da nota Fá. O acorde de Fá maior dentro dessa tonalidade, desse campo harmônico, me representa o modo lídio. Da mesma forma que o Ré menor vai representar quem? Vai representar o modo dórico, que é o segundo grau, começando da nota Ré. É o acorde que é gerado a partir desse segundo grau, que é a escala de Ré dórico. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui a gente tem o Si meio diminuto, que é o Si locro. E esse acordezinho aqui, ele não tá dentro do campo harmônico, porque ele é um dominante secundário para voltar para cá. Esquece isso, não vem ao caso agora, tá? É só um acorde de preparação para preparar o Lá menor e voltar. Então você pode pensar de forma horizontal, tá em Lá menor, acabou, feliz e contente. Ou eu posso pensar de formas individuais, perspectiva mais macro, perspectiva mais micro. Como que eu vou improvisar numa base dessa? O que você vai usar dentro de uma base dessa? Você vai usar a escala de Dó maior ou Lá menor, que são a mesma, certo? Ó. E você vai tentar ser musical. Tocando de forma muito simples, assim, tocando devagar, de poucas notas. Na verdade aqui eu só pensei praticamente em pentatônica, em criar algumas melodias, mas ficou um improviso bem besta, pra falar bem a verdade. Mas assim, eu posso pensar de formas diferentes. Vou só ficar pensando, tô em Lá menor e fim da vida, ó, por exemplo. Né, ó, já consigo ser musical. Agora eu vou pensar esses acordes de forma um pouco mais individuais. Vou pensar em cada um dos acordes, ou seja, vou analisar isso de uma forma mais vertical. Lá menor, Fá maior, Ré menor, Si meio diminuto e assim por diante. Vou entoar os acordes, né, ó. Essa é uma base que está em Lá menor. Lá é óleo, mas eu posso olhar para ela dessas duas formas. Vamos pegar outra base, ó. Por exemplo, essa daqui. Dó maior. E depois tem um acorde de Fá maior. Como é que eu improviso nisso?
Ah, eu quero soar lídio, eu quero soar lídio, eu quero soar dórico, eu quero improvisar em dórico. Cara, não tem como você improvisar dórico nesse meio aqui. Não existe dórico aqui nesse meio, entende? Isso aqui é dó jônio, isso aqui é fá lídio. A gente pode entender que isso aqui tudo é dó maior, é o primeiro e o quarto grau de dó maior. O primeiro grau representa o modo jônio, o quarto grau representa o modo lídio. Eu posso pensar que tudo isso aqui é dó maior, ponto final, que é a forma horizontal, ou eu posso pensar vertical. Quando tiver o dó maior, eu tô pensando no acorde de dó. Aí eu vou pensar em arpejos, a gente vai falar de outros tipos de técnicas de improvisação, não vamos falar disso aqui agora. Posso pensar no dó e depois pensar no fá, pensar os acordes individualmente, porque eu não fico só subindo e descendo a escala. Então são formas diferentes da gente pensar, pessoal. Tá começando a entender? Modos gregos são sonoridades. Você precisa começar a pensar nisso, começar a entender isso. A gente precisa aprender essas digitações? Evidentemente, a gente precisa aprender as digitações. Elas são importantíssimas, como eu falei, pra gente mapear aonde essas notas estão. Mas se você só ficar subindo e descendo digitação, você não vai conseguir improvisar de forma musical. E aí entram várias outras coisas. Expressão, dinâmica, articulação, fraseado, você tem um repertório, um vocabulário de frases e de ideias musicais. Improvisar é criar música, só que na hora. Não é você ficar subindo e descendo coisa. Improvisar não é fazer exercício. É muito importante de entender isso pra gente começar a estudar esse assunto, aprender esse assunto que é modos gregos, que é um assunto maravilhoso, que é um assunto importantíssimo. Eu espero muito que esse conteúdo que você acabou de assistir possa ter realmente te ajudado e clareado um pouco as tuas ideias em relação a esse conteúdo, em relação aos modos gregos. Como eu falei no começo do vídeo, esse não é o assunto mais básico do mundo, ele já é um assunto mais avançado. Se você quer aprender mais sobre modos gregos, eu quero te convidar para você conhecer o meu curso online, que é o Dica Minuta Pro. Aqui eu te ensino literalmente tudo sobre modos gregos e não somente sobre isso, você aprende tudo sobre teorias, sobre harmonia e improvisação. Para você ter uma ideia, esse assunto de modos gregos já é um assunto que está mais para o final do curso, já é um assunto do nível avançado do curso. Esse é um conteúdo totalmente organizado e gradual, a gente começa desde o básico e vai subindo o nível gradualmente, porque assim todas as pessoas conseguem acompanhar o conteúdo. Seja você um iniciante, alguém que é mais intermediário, ou se você já toca mais tempo, já é um pouco mais avançado, você também pode tirar proveito do conteúdo. Para você conhecer o Dica Minuta Pro, o meu curso online completo, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link direto para você vir conhecer o meu curso. Clica aqui e vem comigo.